Olá, pessoal. Boa noite. Então, vamos começar a aula de física. Nas últimas aulas, a gente vem falando sobre o começo da eletricidade, com carga elétrica e tudo mais. A última aula foi sobre corrente. Nessa aqui a gente vai avançar um pouquinho a matéria, mas vamos tentar fazer uma revisão só dos exercícios, né? Para a gente pegar os conceitos principais. Vamos lá. Eletromagnetismo. Hoje, nosso amigo André não está online. Qualquer coisa, fala no chat aí, levanta a mão que a gente para. Bom, primeira aula, né, a gente falou bastante sobre carga elétrica. Eu não vou fazer nenhum tipo de revisão sobre isso. Está aqui o material, você já tem o material. O dessa noite aqui já está salvo. Daqui a pouquinho, no finalzinho da aula, eu encaminho para vocês. Vou colocar também no YouTube. A gente está criando, já criou, né, um canal do Dandara. Então, as aulas vão ficar todas armazenadas lá. Isso vai ajudar para fazer revisão, para passar para os colegas que não estão aqui. Aos poucos, as coisas vão funcionando bem, tá? Então, bom, a gente vai ter que falar sobre essas carguinhas o tempo todo, né? Essas partículas dentro dos átomos. A matéria é formada por átomos, a gente tem prótons, nêutrons e elétrons, e o destaque próton tem carga positiva e elétron tem carga negativa. O nêutron, a carga elétrica neutra, ele tem carguinha lá dentro, mas a soma delas é zero. Fechado? Essa aqui foi na primeira aula. Se eu não me engano, o pessoal está entrando aí. Boa noite, pessoal. Fique à vontade. Na primeira aula também a gente falou sobre os processos de eletrização. Também não vou mais revisar isso, né? A gente tem alguns processos, dá uma olhada lá no primeiro material, tem alguns exercícios sobre isso. Mas o fato é que depois de aplicar algum processo de eletrização, objetos neutros podem ficar eletricamente carregados, né? A hora eles ficam com cargas elétricas opostas, positivo e negativo, a hora ficam com a mesma carga elétrica. Enfim, tem vários processos de eletrização para nos ajudar. Beleza. Isso aqui foi na primeira aula. E na aula passada, a gente falou sobre corrente elétrica, né? É certamente a parte mais importante da matéria, tá? Qualquer dúvida em corrente elétrica, escreve aí para a gente tentar ajudar, tentar melhorar até o final da aula de hoje, na próxima aula, mas a gente vai ficar falando sobre corrente elétrica um bom tempo. Está entre as coisas mais importantes no eletromagnetismo. Bom, a definição de corrente elétrica era muito simples, né? Na matéria, seja em isolante, condutor, não importa, né? Os átomos não estão em repouso, os elétrons não estão paradinhos lá perfeitamente em repouso. Eles estão se mexendo, especialmente em condutores. A química vai abordar muito isso. Existem os elétrons livres nas ligações metálicas, né? Nas ligações metálicas, a gente tem um monte de elétrons andando, assim, sendo compartilhado por todos os átomos daquele material. Então, esses elétrons livres, eles estão andando realmente de forma bem desordenada, e isso não é corrente elétrica. Se a gente faz alguma coisa para impor uma diferença de potencial, ou seja, um lado preferencial para esses elétrons andarem, né? Por exemplo, ligando numa pilha, numa bateria, né? Que tem essa diferença de potencial elétrico, o lado positivo vai atrair as cargas negativas, o lado negativo, né, o polo negativo, vai repelir, vai expulsar essas cargas negativas. Então, de um lado ele quer fugir, do outro ele quer chegar, em um movimento coordenado de cargas elétricas, de portadores de carga elétrica. E é isso que é corrente elétrica, é um movimento ordenado, não é essa bagunça, esse movimento aleatório. Esse aqui é um conceito muito importante para a gente. E aí eu vou trazer direto aqui as questões da última aula. Para algumas eu vou passar mais rápido, mas para outras eu quero fazer algumas, aproveitar que a gente está chegando agora, que a cabeça está fresca, fazer alguns destaques. Tá? Essa questão aqui, por exemplo, ela foi muito maldosa, né? A gente nem tinha as condições para resolver as questões, é mais para eu apresentar uma parte da matéria. Porque quando a gente vê esse tipo de imagem, né, a gente está vendo aqui, parece que é um fiozinho, elétrons andando de um lado para o outro, eu falei aqui de elétrons livres, e o tempo todo parece que só elétrons que andam, né? Só elétrons que conduzem corrente elétrica. Na verdade, qualquer partícula com carga elétrica, se tiver em movimento, se tiver um conjunto delas em movimento, vai ter corrente elétrica. Então, tem vários tipos de condução de corrente elétrica, né? E aqui essa questão é justamente para isso. Ela quer entender, diferenciar como que as coisas funcionam numa bateria do automóvel, numa lâmpada incandescente, que é um fiozinho, né,
material metálico lá, tungstênio, e numa lâmpada fluorescente dessas clarinhas que a gente tem. Como que funciona a corrente elétrica nesses materiais. E aí, vou até dar um zoom aqui, se possível. Importa aqui a bateria, né? A bateria ela tem uma história muito boa. E eu acho que eu passei muito rápido na última aula e a gente não pode perder essa informação, não. Pensa aí no teu telefone, tá? O teu telefone que está aí certamente usando a carga elétrica, né, que está armazenada na bateria. Como que isso funciona, né? Vamos lá. Aqui, isso aqui é uma bateria. A questão é sobre uma bateria de um carro, mas funciona para o computador, para o celular, para qualquer coisa que usa bateria ou pilha. É o mesmo processo. Então, aqui, quando a gente vê, lá para frente, a gente vai ver circuitos elétricos, tem essa cobrinha aqui. Isso aqui é uma representação de uma resistência elétrica, de um aparelho utilizando energia elétrica, gastando energia, né? Então, esse cara aqui, imagina, por exemplo, aqui pode ser o carro, né? Mas imagina que é o teu telefone. O teu telefone aqui está ligado na bateria, então ele vai consumir a energia dessa bateria. Como que isso funciona? O teu telefone usar energia elétrica, né, para alimentar a tela, os circuitos dele, né, as plaquinhas dele, tem que ter corrente elétrica passando nesse circuito, tem que ter corrente elétrica passando por todo ele. O que é corrente elétrica? Cargas elétricas em movimento. Então, aqui estão os elétrons andando, né? Os elétrons estão andando num sentido, a corrente elétrica parece estar no sentido contrário, lembra? A corrente elétrica ela foi definida, né? O circuito elétrico foi estudado muito antes das pessoas imaginarem o que era um elétron, como é que funcionava um átomo e tal. Isso é muito mais recente. Então, a corrente elétrica imaginava que as coisas eram positivas que andavam. Como o elétron é negativo, o sentido de convenção, né, da corrente elétrica é como se fossem cargas positivas andando. O elétron negativo ele anda no sentido contrário. E aqui a gente percebe, aqui a bateria tem um polo positivo e um polo negativo. Então, acho que fica mais claro que o quê? Que no circuito elétrico, os elétrons vão ser atraídos pelo polo positivo. Ponto. Simples isso. Elétrons atraídos pelo polo positivo. Por que eles são atraídos pelo polo positivo? Olha, isso aqui é uma bateria. Imagina aqui que nesse lado, aqui nessas prateleirinhas, a gente tem um monte de carga elétrica positiva. Depois eu vou falar sobre elas, mas aqui tem um monte de carga elétrica positiva. Para a gente conseguir atrair essas cargas elétricas negativas aqui para baixo, a gente tem que usar essas cargas positivas. Como? Para cada carga elétrica que entra aqui na bateria, negativa, eu tenho que usar uma carga elétrica positiva da minha prateleira. Ela vai sair desse lado e vai vir para cá. Quando ela vier para cá, positivo atrai o negativo e eles vão se neutralizar, vão entrar em equilíbrio. E esse elétron ele foi bem recebido na bateria. Olha, para cada elétron que entra, eu tenho que tirar uma carguinha da prateleira e mandar para o outro lado. Cada elétron que entra, tira uma carguinha positiva da prateleira e manda para o outro lado. É por isso que a gente fica descarregando a bateria. Para cada elétron que entra aqui na bateria, né, ele precisa de uma carguinha positiva, do sinal contrário, para neutralizar ele. Se está neutralizando ele, a gente está gastando essa carga elétrica aqui ao longo do processo. Por isso que é um processo de descarregar a bateria. Quando que acaba a carga da bateria? Quando não tem mais nenhuma carguinha aqui para a gente roubar, para a gente usar. Quando não tem mais nenhuma carga positiva, a gente vai colocar aqui não tem mais de onde tirar, ela vai estar, toda essa carga vai estar concentrada, só um pouquinho. A gente tem aqui vai estar, toda a carga elétrica desse lado vai sair e vai ficar concentrada do outro lado, acabou aqui, vai descarregar a carga positiva. Eu vi que tem ali uma dúvida, eu já vou responder, tá? Bom, descarregou significa o quê? Significa, só um pouquinho. Significa tirar, tá? Toda a carga, desculpa, tá? Descarregar significa acabar, não tem mais nenhuma carga elétrica disponível positiva aqui para alimentar o outro lado. E essas cargas positivas que eu falei que eu ia comentar, né? Esses caras aqui é material. Lembra que eu falei que é muito fácil arrancar um elétron e muito difícil mexer com um átomo? Pois é,
Isso aqui é um átomo que perdeu elétrons, ele é um íon, é só a parte positiva do átomo. Ele não perdeu todos os elétrons, ele perdeu um, dois, alguns elétrons. Então é o íon, o que a gente chama de átomo, é sempre neutro, tá? Se ele ganha elétrons, ele é um íon negativo, se ele perde elétrons, ele é um íon positivo. Então o íon é só um átomo descarregado, ou desequilibrado. Então a nossa bateria de íons, ela funciona assim, a gente tem que remover realmente partículas, remover pedaços de material de um lado para o outro. Imagina fazer isso ao longo do tempo, material andando de um lado para o outro, e gera um desgaste no material. E é por isso que a bateria tem vida útil. Quando a gente vai carregar a bateria de volta, eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil, né? O que significa carregar? Aqui eu estou descarregando, eu estou roubando elétrons, né? Estou tirando elétrons do meu circuito, entrando na bateria. E quando eu estou carregando, eu estou colocando elétrons no outro lado. Por que elétrons no outro lado? Repara, eu estou forçando elétrons a irem para o polo negativo. Não faz sentido. Eu gasto energia, eu pago a nossa conta para isso, né? Para a gente, você paga a sua, paga a minha. A gente paga a nossa conta para isso. A gente força os elétrons a irem para o lado negativo das baterias. Aí você está carregando o seu telefone. Fazendo isso, você força aqueles íons positivos numa prateleira a voltarem para o lugar certo. Então, carregando o movimento para um lado, descarregando o movimento para o outro. E esse negócio aqui de ir para um lado e para o outro, ir para um lado e para o outro, elétron é fácil, íons não são fáceis. A gente realmente desgasta o material. Por isso que bateria se desgasta e acaba o ciclo de vida, né? Ela tem alguns ciclos úteis para mandar de um lado para o outro. Vai ter um momento que essa bateria não vai ter mais a mesma capacidade de ficar mandando material de um lado para o outro. Numa pilha acontece a mesma coisa, é um processo químico de mandar material de um lado para o outro. Então, descarregar é mandar para um lado, carregar é mandar para o outro, e a vida útil da bateria, porque esse negócio tem uma hora que perde muita eficiência. Vamos ler a pergunta ali. Se vocês tiverem dúvida no processo de carregar e descarregar, me fala. Esse aqui é o mais difícil, os outros eu vou passar bem mais rápido, tá? A dúvida por que em uma extensão ocorre o risco de explodir quando ela é ligada na tomada, estando enrolada? Essa questão vai ficar melhor de a gente responder mais para frente, que a gente vai ter outros elementos. Mas tem uma... Vamos lá, né? Vamos dar um spoiler aqui. Quando a gente coloca uma extensão ou vários tipos de... vários aparelhos na mesma tomada, ou quando a gente faz um fio enrolado, todas essas situações geram calor. A corrente elétrica, a gente vai falar um pouquinho disso hoje, a corrente elétrica, quando ela passa num fio ou num circuito qualquer, ela gera calor. Em qualquer situação isso acontece. Por isso que o telefone carregando esquenta, enfim, uma corrente elétrica baixinha, como aqui nesse fio do fone aqui, não esquenta, né? Mas uma coisa um pouco maior, né, uma corrente maior que esteja passando, ela vai esquentar o aparelho. Na maioria das vezes isso é terrível, né? Porque gera calor, a gente perde eficiência, gera risco de incêndio ou compromete a vida útil dos aparelhos, né? Mas às vezes isso é útil, né? Quem que pode colocar um exemplo aí no chat de uma situação em que é útil a gente esquentar o sistema usando a corrente elétrica? Daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre isso, né? Mas coloca aí no chat, quem puder me ajudar, um exemplo aí de positivo, né? Que a gente pode aproveitar esse negócio de esquentar um fiozinho usando energia. Mas outra coisa, né? Esses telefones aqui, as plaquinhas dos telefones, né, os circuitos, é muito difícil a gente fazer um telefone muito pequeno, muito fininho, justamente por causa do calor. A gente tem um monte de circuito elétrico aqui dentro, né? Imagina a complexidade que é esse negócio. Tem um monte de circuito elétrico. Então, se for muito pequeno, eles vão estar muito próximos um do outro e vai esquentar e vai acabar com a vida útil desse negócio. Não é bom isso aqui esquentar muito. Se estiver esquentando, traz risco, tanto para você, né, quanto para o aparelho. Bom, a colega já acertou, né? O chuveiro é um ótimo exemplo de quando é útil a gente aproveitar essa história de que passar energia num fio acaba gerando calor, né? A gente paga a nossa conta de energia alta lá a misteira é outra, né? Qualquer um desses aparelhos elétricos que esquentam, né? Aquelas panelas que fritam sem óleo e tal, coisas elétricas, forno elétrico, gera calor a partir da energia elétrica passando no circuito. Então, às vezes, você quer aproveitar esse calor.
mas na hora de pagar a conta de energia, você sabe que você está perdendo dinheiro ali, você está transformando energia elétrica em energia térmica. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas o risco de uma extensão é que quanto mais aparelhos estiverem ligados, ou quanto mais emendas tiverem no sistema, né, é muito complicado você emendar um circuito elétrico. Quanto mais emenda tiver, mais calor vai gerar. Então, vamos avançar aqui. Esses aí são assuntos futuros, mas é muito bom essa dúvida. Aí, pessoal, na sequência aqui eu vou ser bem mais rápido, né? A da bateria, que eu acho que é um pouco mais complexa para a gente imaginar. A da lâmpada incandescente, é aquela que esquenta também, a gente não gostaria que esquentasse, mas ela esquenta, né? A lâmpada incandescente, ela funciona exatamente como um fio condutor, porque aquele filamento é um filamento metálico condutor de energia, né? Então a gente tem uma liga metálica que tem um monte de elétrons livres, e são esses elétrons que andam, né? Os átomos, em geral, ficam fixos, e são os elétrons que andam. Fechado? Esse é o exemplo mais simples que a gente tem. Uma lâmpada fluorescente, eu não vou enganar vocês não, ele é um pouco mais complicado do que eu vou falar. Mas eu quero chamar a atenção aqui de o que está andando, né? O fato é, nesse material, nessa lâmpada fluorescente, a gente tem um gás ali, e quando a gente liga a tomada, liga o interruptor, na verdade, a gente ioniza esse gás. Ionizar, formar íons. Então a gente arranca elétrons do átomo, sai elétron negativo para um lado e íon positivo para o outro. Só que a gente tem uma diferença de potencial nos terminais da lâmpada. Um lado é negativo, o outro lado é positivo. Ora, o lado positivo vai atrair os elétrons. O lado negativo vai atrair os íons positivos. Então esses caras vão andar de um lado para o outro. Certo? As cargas positivas vão para um lado, as cargas negativas vão para o outro. E essas cargas em movimento, elas batem, elas chocam, é choque mesmo. Choque de batida, colisões. Né? Colisões de um monte de átomos que tem nesse material, nessa lâmpada, e esses átomos acabam liberando energia por causa das colisões. Agora, pensa o seguinte, se fosse igual à bateria, em algum momento essa lâmpada ia descarregar também, concorda? Olha quem está entrando, nosso amigo André Oax. Daqui a pouquinho ele chega aí. Se essa lâmpada aqui, ela fosse... desculpa, né? Se a gente mantivesse... Boa noite, André, fica à vontade aí, tá? Se isso aqui fosse igual a uma bateria, com um lado sempre negativo e um lado sempre positivo, uma lâmpada fluorescente ia descarregar de uma hora para outra, né? Ela ia desligar. Não faz sentido nenhum. Então, como é que funciona a nossa lâmpada aqui em casa? Na prática, acontece uma coisa muito maluca, que é a nossa corrente elétrica em casa, ela é uma corrente alternada, ela fica alternando realmente os polos. Hora de um lado é positivo, do outro é negativo, isso fica invertendo. Então essas colisões acontecem o tempo inteiro, essa lâmpada fica acesa o tempo inteiro, e as cargas ficam andando de um lado para o outro o tempo inteiro. É um pouco mais complicado que isso, eu voltei nessa questão por causa da bateria. Então, resolvendo aí, né, matando aí, a gente já tinha fechado, né? Como é que funciona numa bateria? Na bateria são íons que estão andando de um lado para o outro. No metal, numa lâmpada incandescente, são elétrons andando de um lado para o outro. E numa lâmpada fluorescente, íons para um lado, elétrons para o outro. Então, a resposta da questão é essa. André, a qualquer momento fique à vontade para falar. A aula é nossa. Aliás, qualquer um, né? Aí, indo bem mais rápido para as outras questões, essa aqui vocês lembram, né? Essa aqui eu acho que foi mais simples, eu vou dar um zoom rápido aqui, só para matar. Mas qual desses circuitos aqui permite acender a lâmpada, né? Aí, pessoal, qualquer dúvida, fala com o André. Mas vamos ser bem rápido. Tem um fiozinho ligado no polo positivo e o mesmo fio no polo negativo. Não tem diferença de potencial nenhuma nesse fio. Positivo e negativo estão no mesmo fio, então vai estar em curto. Está em curto, não funciona esse cara. Não funciona esse cara. Esse sujeito aqui não tem nenhum circuito elétrico rolando. Ele só tem um lado positivo ligado na lâmpada, então isso aqui não tem como funcionar. Eu preciso de um circuito para funcionar. Esse sujeito aqui também não funciona. O nosso amigo número 2 aqui, ele é muito parecido com o número 4, tá? Porque eu tenho, embora pareça muito com o número 1, o polo positivo e o polo negativo estão ligados no mesmo lugar da lâmpada, aí não faz sentido nenhum. Se os dois são ligados no mesmo lugar, esse lugar não tem nenhuma diferença de potencial, não tem como isso daqui funcionar. Finalmente, a resposta era essa daqui,
o polo positivo ligado num terminal, o polo negativo ligado no outro. Então, a gente tem um circuito elétrico funcionando. André, dá seu boa noite aí. Sou eu? Boa noite, né? Sim. Boa noite, gente. Tá dado. Segue, Paulo, depois eu falo. Agora eu vou desligar. Seu áudio. Bom, então aqui, essa aqui foi a nossa perguntinha mais simples da última aula. E eu não fiz uma que eu deixei para vocês. Eu vou fazer agora com calma. Né? As outras eu já tinha feito, falei nessa correria aqui. Mas vamos fazer a próxima aqui com calma. Fechado? Essa daqui ela é muito mais útil para a gente ajudar na matemática do que na física. A física aqui é rapidinho, tá? Vamos ler junto aqui. Qualquer dúvida, fala com o André. Um fio condutor de seção constante, fio condutor, né? A gente tem elétrons andando nesse negócio, é percorrido por uma corrente elétrica constante de 4 amperes. Quando a gente concluir todas as apresentações de corrente, resistência, tensão, a gente vai falar com calma com essas unidades, tá? Mas por enquanto vamos passar sem muito cuidado por isso. Corrente elétrica, 4 amperes. Considere E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Vamos ler isso daqui? E é a carga elétrica de um elétron ou a carga elétrica de um próton, né, em módulo, né, seja positiva ou negativa, elas são iguais, né? É a carga elétrica fundamental que existe na natureza. Então, um próton tem esse valor positivo, um elétron tem esse valor negativo. Fechado? É o valor que tem, e repara, é um valor ridículo, muito pequeno. É um valor 1,6, quer que seja, né? Mas é vezes 10 a menos 19. É 1,6 dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, dividido por 10, 19 vezes. É um valor realmente muito pequeno. E a unidade de carga elétrica, coulomb. O que o animal quer saber? Qual é o número de elétrons que passa nesse condutor? Ele falou a corrente, falou qual é a carga elétrica fundamental, ninguém é obrigado a saber disso, e está te perguntando qual é o número de elétrons que está passando no fio. Bom, para isso eu preciso dos recursos do André. Canetinha, papel, capacidade de escrever, e eu não tenho. Então vamos trazer um quadro negro e bastante hora vaga aqui, ou noite de sono mal dormido, não é isso? Ah, que maldade, o André falou ali, hein? E o cara quer saber, né, qual é a quantidade de elétrons que passa por ali, ó. Enquanto esse negócio estiver ligado, está passando muito elétron, né? O tempo todo está passando elétron. Ele não quer saber o tempo todo, né? Ele quer saber em 1 minuto. Por isso, em 1 dia, 1 hora, 1 segundo. O sacana quer em 1 minuto. Isso mesmo. Bom, essa definição eu tenho certeza que eu passei na aula passada e a gente não usou isso. Né? A questão está aí para isso. O que é corrente elétrica? Carga elétrica em movimento. Quantidade de carga que passa em algum lugar dividido pelo tempo que essa carga está passando. Quanto mais carga, maior a corrente. Quanto mais rápido, né? Quanto menos tempo, maior a corrente. Eu quero saber a quantidade de elétrons. Uma dica é o seguinte, né? Eu preciso saber qual é a quantidade de carga elétrica que está passando. Cada elétron tem essa quantidade pequena de coulombs. Eu preciso saber a quantidade de carga total. E aí eu vou fazer só uma maldade aqui, né? O tempo está dividindo de um lado, ele vai passar para o outro lado, multiplicando, e eu isolei a carga que é exatamente o que eu quero. Ó, vamos lá. Essa reunião vai acabar em 10 minutos. Lembra, pessoal? Mais perto eu vou avisar. Quando chegar mais perto do tempo, basta usar o mesmo link para voltar aqui para a reunião, fechado? Então, mais para frente eu aviso isso de novo. Vamos lá. Olha, aqui tem uma maldade que a gente só vai aprender com o tempo, com a nossa experiência, tá bom? A gente não vai passar isso daqui e decorar essas coisas com poucas questões, não. É fazendo exercício que a gente vai perceber essas maldades das questões. O sujeito quer em 1 minuto. Não tem problema nenhum. Ele podia querer em 1 ano. Não tem problema nenhum. Só que, em geral, as contas na física, as fórmulas, elas funcionam de qualquer forma, mas a gente tem que respeitar as unidades de medida. Unidade de corrente elétrica, ampere. Unidade de carga elétrica, coulomb. Unidade de tempo, aqui ou lá na mecânica com o André, segundo. Pode fazer quilômetros por hora? Pode. Mas as fórmulas vão funcionar melhor se a gente respeitar sempre as unidades preferenciais. No caso, unidade de tempo é segundos, por isso que eu tenho que transformar 1 minuto em
60 segundos. Isso aqui é muito importante. Vai dar errado, se não fizer assim. Bom, aí ficou fácil, né? Porque o cara me deu a corrente, me deu o tempo, então eu sei a quantidade de carga total. 4 amperes vezes 60 segundos, a quantidade de carga total que está passando nesse fio em 1 minuto, 240 coulombs. E aqui praticamente acabou a física. Agora é uma regra de 3. Um elétron tem essa carguinha elétrica aqui, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. No total, eu tenho 240 coulombs. Quantos elétrons tem? Ora, um elétron, 1,6 vezes 10 a menos 19. X elétrons, 240. Regrinha de 3, resolveu. Aula de matemática começa às 8h30. Mas eu vou fazer aqui para a gente não perder a amizade, tá? Não vou fazer com a regra de 3. Vou fazer aqui interpretando um pouquinho, né? A gente precisa lembrar que a gente precisa lembrar da carga elétrica fundamental, a carga de cada elétron, né? Que está andando aqui já foi dada ali no problema. Então vamos ali para o outro lado do quadro. Antes disso, a gente precisa lembrar o seguinte: a regra de 3 está perfeita, mas essa definição, se eu não me engano, eu passei para vocês também. A quantidade de carga total que tem alguma coisa é relativamente óbvio. É um número de coisas que tem carga vezes a carga fundamental. Então, se tiver elétron sobrando, é o número de elétron vezes a carga de um elétron. Se tiver próton sobrando, é o número de prótons vezes a carga de um próton. Se fosse íons, ia funcionar do mesmo jeito. Número de íons vezes a carga de um íon. Então, a carga total é escrita dessa forma. Agora sim, vamos lá para o outro lado. Repara, né? Eu quero saber o número de elétrons. Eu já tenho a carga total e tenho a carga elétrica de um elétron. É só fazer essa divisão. É realmente fazer só isso daqui. O problema é que fazer isso aqui é chato, mas é só isso daqui. Então, eu, em geral, nas próximas questões, eu não vou gastar tanto tempo com a matemática. Essa aqui vai ficar marcada aqui, porque a gente tem pouca experiência para fazer conta desse jeito. Mas faça com calma e tire dúvidas que você não conseguir, beleza? Acompanha aí. A primeira coisa que a gente vai fazer, né? Quando a gente lê esse menos na notação científica, que a gente chama, né? 1,6 vezes 10 a menos 19 significa que eu não estou multiplicando por 10 várias vezes. O menos é porque ele está no outro lado. É 1,6 dividindo por 10 várias vezes. O menos leva esse cara para baixo. Agora aqui eu estou ao contrário, né? 1,6 vezes 10 a menos 19. O 10 a menos 19 está embaixo. Ora, isso aqui não é o contrário? A gente pode pensar que eu estou com 240 dividido por 10 a menos 19. Se está menos a 19, 10 a menos 19, eu posso passar esse cara para cima, só invertendo o sinal. Então, ao invés de ter 240 dividido por 10 a menos 19, a gente pode enxergar que é 240 vezes 10 a 19, né? Troca o sinal. Então, esse menos aqui sempre significa que ele está no lugar errado, tá? Se estiver em cima é porque está dividindo, se estiver embaixo é porque está multiplicando. E aí a conta já ficou mais amigável. Agora o próximo passo aqui é a última rasteira que eu vou dar em vocês. Olha, eu consigo fazer 240 dividido por 1,6. Você consegue, faz aí. Se você olhar aqui as respostas, já dá para fazer. Então a gente já podia ir embora para casa, tá? Se a gente não tivesse cá. Como que eu vou fazer isso aqui? O que é 240? 240, de uma forma bem rasteira, é 24 vezes 10. 240, 24 vezes 10. Por que eu estou criando 10 aqui? Para deixar o 10, todo o problema do 10 aqui nesse 10 a 19, tá? Da mesma forma aqui embaixo, um pouquinho pior de ver, o que é 1,6? 1,6 é 16 dividido por 10. 1,6 dividido por 10 eu escrevo desse jeito. E aí, pessoal, esse cara aqui, a gente vai lembrar de alguma coisa lá no ensino, sei lá de qual. Multiplicação de coisas aqui com a mesma base. Repete a base, soma os expoentes. Divisão de não sei o que com a mesma base. Repete a base, subtrai os expoentes. São regrinhas que a matemática passou para vocês. Na prática, como é que fica? 10 elevado a 1 vezes 10 a 19 é 10 elevado a 20. Esse sujeito menos 1 está no lugar errado, ele iria aqui para cima como mais 1. Então é 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 19 vezes 10 elevado a 1 de novo. 1 mais 19 mais 1 vai dar 10 a 21. E aí o 24 por 16 não tem colher de chá, você já sabe fazer. Simplifica aí, ou faz na mão, faz do jeito que você quiser. Enfim. 24 dividido por 8 dá 3, 16 dividido por 8 dá 2, é o melhor jeito que eu consigo simplificar esse negócio. 3 sobre 2 vezes 10 é 21. E aí você chega lá na resposta certa.
3 sobre 2 é 1,5, né? 1,5 vezes 10 a 21 elétrons, né? Vou escrever aqui elétrons, é o número de elétrons. Comentários gerais, a física acabou aqui. Quando você descobriu a quantidade de carga que passou nesse negócio. A partir daqui, você vai fazer uma regra de 3 com essa informação. Eu usei uma formulinha ou uma definição e estou sofrendo com a matemática. Eu pedi para você tentar fazer essa questão na última aula. Se você ainda tem dúvidas, bate o papo com o André. Mas a gente vai partir para a próxima. Fechado? Beleza, pessoal. Vamos aqui, só fazer uma maldade aqui. Topão. Com isso... Ah, sim, o André está perguntando se alguém fez anotação científica, né? Responde aí para ele. Isso aqui não é simples, tá, pessoal? Realmente, escrever coisas em potência de 10, não, a gente precisa de gastar um pouquinho de cabeça aí para apresentar esse negócio, beleza? Tá aí a resposta e daí sim a gente entra na aula de hoje, né? A aula de hoje é muito rápida, porque eu não quero atropelar as coisas. A aula de hoje é sobre resistividade elétrica, né? Feita essa revisão, a gente precisa avançar na construção aqui do nosso circuito elétrico. A corrente elétrica é certamente a coisa mais importante, mas a gente vai avançar aqui também no nosso circuito elétrico. Aí eu preciso apresentar uma outra coisa para vocês, para nos ajudar com a resistência elétrica. Antes da resistência elétrica, a resistência do teu chuveiro elétrico, por exemplo, a gente precisa falar sobre algumas propriedades dos materiais, né? Está escrito aí no material, no PowerPoint. Diferentes materiais, diferentes objetos têm características físicas diferentes, né? Uns esquentam mais, outros conduzem mais energia elétrica, outros esfriam mais rápido, né? Você não usa a mesma blusa no frio e no calor, porque elas têm características de isolamento térmico diferente, de condutividade térmica diferente. O que mais, né? A gente sabe que superfícies mais lisas deslizam mais fácil, superfícies mais rugosas têm atrito diferente. Então, os materiais têm propriedades muito próprias de cada um. Diferentes materiais vão produzir efeitos diferentes. E aqui eu estou falando de resistividade elétrica, que é uma característica de materiais. Então, cada material tem a sua. E, em geral, existem tabelas, né, como eu estou colocando aqui, uma tabela para apresentar. Você não precisa conhecer esses valores, não precisa saber de nada disso, a questão tem que te trazer isso, ou te arrumar um jeito para você calcular esse negócio. Mas, em geral, isso aqui é uma informação dada para você, tá? É uma característica do material, cada material tem a sua. E aqui eu vou dar alguns exemplos, né? Aqui está uma tabela de classificação dos materiais, aqui a especificação de cada um dos materiais e a resistividade elétrica de cada um desses materiais. De novo, a gente pensa em unidades mais para frente. Mas eu quero que você olhe os valores que está aqui na tabela, não sei se vocês estão enxergando bem. Mas, vamos lá, né? Prata tem um valor de 1,6 vezes 10 a menos 8 dessa unidade aqui de cima, de resistividade elétrica. Então, os metais, em geral, têm resistividades elétricas muito baixas. E aí a gente vai